Olá a todos, hoje nós vamos estudar o reino fungi. Já estudamos anteriormente os vírus, que são seres acelulares. Depois estudamos o reino monera, que são indivíduos formados por uma única célula, desprovida de carioteca e de organelas celulares, exceto os ribossomos. Estudamos também o reino protista. A partir do reino protista, vimos que surgiram os primeiros seres eucariontes, que são seres que apresentam uma célula mais complexa, contendo um núcleo individualizado, ou seja, possui uma carioteca delimitando o núcleo e todas as organelas celulares. Os fungos também se enquadram nessa categoria, ou seja, são seres formados por células eucarióticas. Os fungos compõem um grande grupo de micro-organismos, podendo se apresentar de forma unicelular, no caso as leveduras, ou pluricelulares, ou seja, são organismos uni- ou pluricelulares, formados por uma única célula ou por várias células. Como já falei anteriormente, são organismos eucarióticos, ou seja, são organismos que possuem a carioteca, ou seja, que possui a membrana celular, a membrana que delimita o núcleo. É uma célula mais complexa, como a gente já estudou nos protistas. É uma célula mais complexa e ela é constituída de todas as organelas celulares, como por exemplo, ribossomos, mitocôndrias, complexo golgiense, entre outros, lisossomos, peroxissomos. Então é uma célula mais complexa. São seres aclorofilados. O que significa? Eles não fotossintetizam. Ele não tem clorofila, que é o pigmento que é responsável pelo processo de fotossíntese. Ele não tem cloroplastos, porque dentro dos cloroplastos você tem a clorofila, que é um pigmento que é responsável pelo processo de fotossíntese. Apresenta nutrição absortiva. Então, eles são organismos quimiorganotróficos e se nutrem a partir da secreção de enzimas extracelulares que são responsáveis pela digestão dos compostos orgânicos, que são posteriormente ingeridos pelos fungos. Para se desenvolverem os fungos, eles precisam que exista umidade suficiente, pois a água é o veículo de transporte dos nutrientes digerido pela célula fúngica. Essa nutrição absortiva, esses fungos, eles liberam no meio uma enzima, e essa enzima ela vai fazer a digestão fora do corpo dele e posteriormente, após a digestão externa, ele vai absorver a substância que foi digerida fora do corpo dele. Por isso que diz que é uma nutrição absortiva. Ele vai absorver, vai digerir fora do corpo e posteriormente, após a digestão de todos esses nutrientes fora do corpo, ele absorve o material já digerido. Então, ele precisa dessa água, por isso que você só encontra fungos em ambientes úmidos, porque ele necessita dessa água para que ocorra o transporte desses nutrientes digeridos fora do corpo. Eles apresentam reprodução assexuada ou sexuada. Há uma predominância pela reprodução assexuada. Na reprodução sexuada ocorre em alguns casos só, em alguns filos, e em casos excepcionais que a gente vai estudar daqui a pouco. Os fungos, eles apresentam parede celular, mas a parede celular dele é diferente da parede celular das plantas. Então, as plantas apresentam parede celular constituído de celulose. Aqui nos fungos, a parede celular é constituída de quitina e de alfa-glucano. Desempenham um importante papel no ecossistema, já que são decompositores naturais da matéria orgânica não viva. Espécies fúngicas, elas podem provocar doenças em animais, no homem, ou ainda atuar como fitopatógenos
provocando graves doenças em espécies vegetais de importância econômica, levando a grandes perdas na produção agrícola. Falando mais sobre um pouco mais sobre nutrição absortiva, esses fungos eles têm uma série de enzimas, e essas enzimas, que a gente chama de exoenzimas, são enzimas que são liberadas por esse fungo, e esse fungo vai liberar essa enzima que vai ser responsável pela quebra de diferentes moléculas insolúveis. Então elas vão quebrar carboidratos, lipídios, entre outros produtos. Dessa forma, os fungos são considerados seres heterotróficos, necessitando de matérias orgânicas já formados que servem como fonte de energia e como constituintes celulares. Por causa da rigidez da sua parede celular, sua nutrição e por absorção de nutrientes solúveis simples, realizam a respiração celular ou fermentação para a obtenção de energia e sua reserva energética é sob a forma de glicogênio. Em relação à temperatura, a sua temperatura ideal para crescimento é em torno, a ótima, né? É em torno de 25 para 30, então a mínima 10 e a máxima 40. O que significa isso? São as temperaturas adequadas para o crescimento e desenvolvimento de fungos. Mas existem alguns fungos, algumas espécies que são termófilas, que elas podem sobreviver e se desenvolver em temperaturas superiores a 50 e inferiores a 0 graus. Em relação ao pH, ele desenvolve-se em pH próximo do neutro, em torno de 4 a 7. Em relação à respiração, eles podem ser aeróbicos, a maioria são aeróbicos. O que isso significa? Significa que eles são indivíduos que utilizam o oxigênio para a produção da sua energia. Então, ele absorve a gente viu lá que ele tem uma nutrição absortiva, então ele absorve os nutrientes, os carboidratos, e realiza o processo de respiração celular utilizando o oxigênio. Dessa forma, você tem um processo de obtenção de energia mais eficaz. Em relação à respiração, os seres podem ser aeróbios, a grande maioria, ou seja, eles respiram, para o processo de produção de energia, ele utiliza o oxigênio, que é uma forma mais eficiente. Eles podem ser anaeróbios facultativos, que é o processo de fermentação, e eles podem ser anaeróbios obrigatórios, fermentativos obrigatórios. Em relação à fermentação, alguns fungos anaeróbios são utilizados no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinhos, e no processo de preparação do pão. Nesses processos, o fungo utilizado pertence à espécie Saccharomyces cerevisiae, capazes de transformar o açúcar em álcool etílico e o dióxido de carbono, na ausência de oxigênio. Na presença de oxigênio, realizam a respiração. Por isso que eles são chamados de aeróbicos facultativos. Então, os indivíduos que são aeróbios facultativos são aqueles que, na presença de oxigênio, eles realizam a respiração aeróbia. E na ausência de oxigênio, eles começam o processo de fermentação. Daí eles serem chamados de anaeróbios facultativos. O exemplo é esse Saccharomyces cerevisiae, que é uma espécie que é utilizada tanto para a fermentação do pão, como para a fermentação de bebidas alcoólicas, ou seja, eles conseguem a fabricação de bebidas alcoólicas utilizando essa espécie que é o Saccharomyces cerevisiae. Na fabricação de bebidas alcoólicas, o importante é o álcool produzido na fermentação, enquanto na preparação do pão é o dióxido de carbono. Nesse caso da preparação de carbono, é o dióxido de carbono que vai sendo formado, se acumula no interior da massa, originando pequenas bolhas que tornam o pão poroso e mais leves. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios
como é o caso do Penicillium, diferentes espécies do Camembert e o Roquefort, que são empregados na fabricação dos queijos Camembert e Roquefort, respectivamente. Em relação ao modo de vida, eles podem ser saprófitos, parasitas, simbiontes e predadores. Então, devido à ausência da clorofila nos fungos, torna-se necessário que o substrato forneça a substância já elaborada indispensável à alimentação, obrigando os fungos a viverem em estado de saprofismo, parasitismo, simbiose, mutualismo ou predadismo. Então, os indivíduos que são saprófitos são os decompositores, são os principais decompositores da biosfera, participando intensamente do processo de degradação da matéria orgânica. Então, esses saprófitas são os indivíduos que vão ser responsáveis pelo processo de degradação. Quando você repara, aqui ó, a gente pode ver que tem matéria orgânica em decomposição. Aqui, matéria orgânica morta, então eles normalmente se encontram em locais em que tem essa matéria orgânica abundante, uma vez que eles vão decompor essa matéria orgânica para conseguir seu alimento. Ou você vai encontrar ele aqui, ó, em troncos, normalmente em troncos mortos. Eles vão aqui e começam ao processo de decomposição. Perdão. Começam um processo de decomposição da matéria orgânica. São importantes decompositores. Qual é a importância de você ter indivíduos decompositores? Porque eles promovem a reciclagem. A reciclagem de quê? A reciclagem de elementos químicos. Por exemplo, eles vão transformar matéria orgânica em matéria inorgânica e vai disponibilizar isso para principalmente os vegetais. A maioria desses fungos, eles vivem no solo, obtendo nutrientes dos seres mortos, onde parte do micélio cresce por cima da fonte de alimento, originando as estruturas reprodutoras. Aqui a gente tem as estruturas reprodutoras. O que a gente vê no fungo, o que é visível no fungo, sempre vão ser as estruturas reprodutoras. Ó, se você reparar, dá para observar que todos eles estão no solo. Quando não está no solo, ele está aqui, ó, em troncos, que provavelmente são troncos de árvores caídas, mortas. Então, a partir desse material, ele vai iniciar o processo de degradação. Daí a gente chama de reciclagem, né? Porque ele vai degradar todo esse material. Ele vai transformar esse matéria orgânica em inorgânica, vai disponibilizar para as outras plantas. E essa parte que a gente vê é a estrutura reprodutiva dos fungos. O restante desenvolve-se no interior do substrato, provocando a sua decomposição. Os fungos decompositores também são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos. Então, existem alguns prejuízos. A gente fala em decompositor. Claro que é ótimo a gente ter indivíduos que decompõem essa matéria, que faz essa reciclagem. Mas esse processo de decomposição, ele causa alguns prejuízos também, porque eles são responsáveis pelo apodrecimento, é um dos responsáveis pelo apodrecimento dos frutos, e eles também são responsáveis, por exemplo, apodrecimento de madeira, de uma forma geral. Ou seja, quando a gente fala em apodrecimento, a gente está falando em decomposição, então ele está decompondo a matéria orgânica. Existem fungos parasitas, existem parasitas facultativos ou saprófitas facultativos. Os fungos capazes de causar doença ou de viver em restos orgânicos de acordo com a circunstância. Então, de acordo com a circunstância, de acordo com o meio, ele pode ficar parasita ou ele pode ficar saprófito. Existem os parasitas obrigatórios, que são os fungos que vivem às custas de outros organismos vivos, prejudicando. Existem os fungos simbiontes, são fungos que se associam a outros organismos, estabelecendo uma relação em que há benefício mútuo para os indivíduos envolvidos. A maioria vive associado a seres produtores ou fotossintetizantes. Então, quando os fungos simbiontes, normalmente, eles se associam a seres que conseguem fotossintetizar. Há dois tipos de associações simbióticas distintas que a gente vai estudar aqui, que são as micorrizas, que são associados às raízes da planta. Então, as micorrizas são associações simbióticas que ocorrem entre raízes de plantas e os fungos. E os líquens, que são formados por associações de cianobactérias com
os fungos. Ambos eles tiram benefício dessa relação. Ainda existe fungos predadores. O que são fungos predadores? Na maioria dos casos, as hifas elas segregam substâncias aderentes que aprisionam os organismos que tocam os fungos. Desta maneira, as hifas penetram o corpo da presa, crescem e se ramificam, espalhando-se no interior do organismo e absorvendo seus nutrientes, causando-lhe a morte. Continuando, vamos estudar agora estrutura somática, que são as hifas. As hifas, vamos colocar aqui, só um minuto. Então, as hifas são essas estruturas que a gente está vendo aqui. São filamentos tubulares ramificados com crescimento apical, igual a gente está vendo aqui, ó. Então, essas hifas são longas células cilíndricas que elas podem apresentar vários núcleos. Depois a gente vai ver com mais detalhe os tipos de hifas. O conjunto dessas hifas, nós temos um micélio. Então, o que são esses micélios? São várias hifas, é o conjunto de hifas. Então, nesse caso aqui, que apresentam esse conjunto de hifas aqui, são seres multicelulares ou pluricelulares, ou seja, formado por mais de uma célula. E existem os fungos que são unicelulares, que são formados por uma única célula. Como eles são formados por uma única célula, eles não formam nem hifas, nem micélios. Que são esses aqui, que são as leveduras. Normalmente eles são de formas ovaladas ou esféricas, igual a gente está vendo. São chamados genericamente de leveduras. Muitos realizam fermentação na ausência do oxigênio, que é o caso do Saccharomyces cerevisiae. Reproduzem-se, aqui a gente está até vendo, assexuadamente por brotamento. Então, aqui nesse slide a gente consegue ver as hifas, que são células alongadas, né, e cilíndricas. O conjunto dessas hifas são chamados de micélio. Essas hifas só são encontradas em fungos que são multicelulares. E também nós temos fungos unicelulares. Aqui um exemplo, são as leveduras, que são formados por essas células arredondadas. E aqui, ó, reproduz-se assexuadamente por brotamento. A gente está vendo aqui a formação de um brotinho. Saccharomyces cerevisiae, ele é esse fungo que é responsável pela fermentação alcoólica, que a gente viu, que utiliza para formar vinhos e cervejas, produzir, e também para produzir o pão. Continuando aqui, nós temos o micélio. Nós já falamos que o micélio é o conjunto de hifas. Aqui a gente tem um micélio, temos um conjunto de hifas. Em relação aos tipos de hifas, nós podemos ter esses três tipos diferentes de hifas. Nós temos as hifas cenocíticas e as hifas septadas. Se vocês repararem aqui, ó, essa aqui é uma hifa cenocítica. Ela não tem septo. Você tá vendo que tem vários núcleos aqui e todos eles estão no mesmo citoplasma. Uma hifa septada é quando ele tem esses septos aqui, ó. Então, esses septos que vão separando esses compartimentos. Se vocês repararem, nessa daqui eu tenho uma célula por compartimento e eu tenho, nesse caso, duas células por compartimento. Então, essas hifas aqui, voltando, são hifas cenocíticas, são filamentos longos e multinucleados, igual a gente está vendo aqui, onde os vários núcleos ficam dispersos aqui no citoplasma. As hifas septadas correspondem a um filamento aqui longo com septos. Então, elas podem ser dicarióticas, quando ela tem 2 núcleos por compartimento, e aqui quando ela tem as monocarióticas, que possui apenas um núcleo por compartimento. Então, o conjunto de hifas aqui, nós temos os micélios. Em relação ao micélio, o micélio que se desenvolve no interior do substrato, ele funciona
como um elemento de sustentação e absorção de nutrientes. Esse micélio é chamado de micélio vegetativo. E nós temos um outro tipo de micélio, que é o micélio aéreo. Então, o micélio que se projeta na superfície e cresce acima do cultivo, esse é chamado de micélio aéreo. Quando o micélio aéreo se diferencia para sustentar o corpo reprodutivo, dessa forma nós temos o micélio reprodutivo. Eu vou passar aqui para vocês verem o micélio reprodutivo. Então, isso daqui que vocês estão vendo é o micélio reprodutivo. Todos esses aqui, você tem micélios aqui embaixo, que são os micélios vegetativos, que são responsáveis pela questão de absorção dos nutrientes. Esse aqui são as estruturas, os micélios reprodutivos. Continuando a estrutura celular dos fungos, nós vimos que o fungo ele possui uma membrana plasmática e acima da membrana plasmática ele possui uma parede celular. Essa parede celular ela é diferente da parede celular dos vegetais. A estrutura, a forma é diferente e a composição é diferente. Então, a composição da parede celular dos vegetais é celulose. Aqui, nos fungos, é diferente, é de beta-glucanos e quitina. Então, a celulose está ausente. Qual a função da parede celular? Ela vai dar forma das hifas e também proteção e reconhecimento sexual e simbiose. Aqui nós temos exemplo de uma célula fúngica em que você observa aqui todas as organelas celulares. Então, daí ser considerado uma célula eucarionte, onde ela possui o núcleo. E se você reparar, ela tem uma carioteca aqui, ou seja, o núcleo está delimitado. Possui as organelas celulares ou as mitocôndrias bonitinhas aqui. Temos o retículo endoplasmático granuloso. Então, é uma célula eucarionte e ela possui também uma parede celular. Agora nós vamos falar sobre a reprodução de uma forma geral dos fungos. Reprodução assexuada. Esse tipo de reprodução ocorre através de vários fenômenos mitóticos. O ano passado, no primeiro ano, nós vimos os tipos de divisão celular, que era mitose e meiose. Aqui nos fungos, a reprodução assexuada é realizada pela mitose. Pode ocorrer a reprodução assexuada por fragmentação do micélio. Então, a gente está vendo aqui fragmentação do micélio. Pode ocorrer por brotamento, que eu mostrei a vocês, vou voltar aqui para vocês verem. Em algas unicelulares ocorre o processo de brotamento. Isso aqui é reprodução assexuada, ocorre o brotamento e vai ocorrer a formação de duas novas células. Esse processo de reprodução por brotamento, ele ocorre em organismos unicelulares e pode ocorrer também por esporulação, o método mais usual em fungos multicelulares.